Bem-vindo ao módulo 2, Prevenção da negligência, abusos e maus tratos do idoso com perturbações do desenvolvimento. Vamos falar da definição e das tipologias dos maus tratos. De uma maneira geral e resumida, a Organização Mundial da Saúde definiu os maus tratos como, resumidamente, caracteriza-se por uma ação de ações ou negligências que vêm quebrar a confiança e causar dano físico, emocional, sexual, financeiro ou até mesmo psicológico. De uma forma resumida da definição da Organização Mundial de Saúde. Existem inúmeras razões porque é que a vítima se mantém numa relação violenta. Mesmo que a vítima seja um idoso com uma perturbação de desenvolvimento, a razão porque não sai desse ciclo. O idoso não reconhece que está a ser negligenciado, algumas das vezes, está bem, sofre perda de memória ou então já existem indícios de demência, não reconhece que tem direitos, vive socialmente isolado e sente-se culpado pelas ações do agressão ou do agressor para consigo. E receia, claramente, se fizer uma denúncia ou se alguém fizer uma denúncia, que sofra mais represálias e que sofra mais danos por parte do agressor. E, claramente, a questão da chantagem emocional, que é mais usada na questão da violência contra idosos, seja com ou sem perturbações de desenvolvimento. No que se refere à violência propriamente dito, existem vários tipos de tipologias. O abuso físico e psicológico, a própria negligência, o abandono do idoso, que isso é muito recorrente e vocês sabem perfeitamente que nos hospitais temos idosos ao abandono, o abuso financeiro, o abuso sexual, o idadismo. O que é isto, idadismo? É o preconceito da idade. Depois temos o heterismo, que também existe o ageismo, que é a mesma coisa, que é o preconceito contra os idosos. E temos o capaticismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E a exclusão social? A exclusão social é, de uma maneira geral, será os sem-abrigo ou então quem vive em pobreza extrema. Vamos falar do primeiro. Eu não vou falar deles todos, eu vou falar dos que são mais usuais, infelizmente é uma palavra que não se deve usar, mas que fazem queixas que nos chegam aos gabinetes. O abuso e os maus tratos físicos, claramente, que é o uso da força, que vai causar desconforto e dano físico, que é um conjunto de ações e de agressões, e o que é que isto inclui? Inclui golpear, empurrar, sacudir, bater, restringir a certas coisas, administrar a alimentação e a própria alimentação forçada, ou então administrar medicamentos que o idoso não quer tomar. Isso causa desconforto, não deixa de continuar a ser uma violência física. Quais são os sinais possíveis que podem ver como técnicos quando um idoso foi vítima de violência física? Lesões sem explicação aparente, como feridas, arranhões, hematomas e cicatrizes muito recentes. Quando eu digo sem explicação aparente, é por estar localizado em sítios estranhos, está bem? Muito estranhos. E então é preciso haver uma investigação, a razão pela qual aquele hematoma apareceu ali ou aquela ferida apareceu ali. Normalmente pode ser nas axilas, pode ser nas virilhas, pode ser nos órgãos genitais, em certos sítios que não é usual. Fraturas ósseas, ulcerações e até mesmo ruptura de ligamentos. Quando é que vocês vão até mas ruptura de ligamentos pode acontecer num idoso que ande com um andarilho ou então que ande com mobilidade reduzida, mas que anda. Sim, mas há ruptura de ligamentos com pessoas acamadas. E isso não é usual. Relato excessivo de medicamentos. Isso pode acontecer. Muitas vezes os idosos vão para o hospital com sobredosagem. Quedas muito frequentes, quedas que não têm explicação aparente para caírem, não é? Quedas estranhas. Recusa do cuidador em deixar o próprio idoso com aquelas pessoas, seja familiares ou amigos. A procura do serviço de emergência com muita frequência. Queixas somáticas, as cefaleias, as dores crónicas, queixas gastrointestinais.
perda de peso e sinais de desnutrição ou então desidratação muito repentinas, que não é usual, e sinais de ter sido amarrado. É? Cordas nos pulsos, no tronco e nos pés. Eu sei que em certas instituições isto é usual, está bem? Usa-se as cordas para que aquele idoso não saia durante a noite. Eu sei que isso é usado atualmente, mas há certas cordas que nós conseguimos ver que é hematomas atrás de hematomas e feridas atrás de feridas. E naquele idoso, propriamente dito, não há necessidade de o fazer. Principalmente há idosos que até dormem muito bem, porque grande parte deles usam medicação até para dormir, e é restringido numa cama. E eu já vi com perturbações de desenvolvimento a serem amarrados nos pulsos, no tronco e no pé. Está bem? 3 cordas numa cama, o que não é usual. E isso é violência física. Vamos falar do outro abuso, o abuso psicológico ou até mesmo verbal. Aqui os agressores prejudicam claramente a saúde mental do idoso, porque utilizam a ridicularização, a humilhação, o culpar o idoso de tudo e mais alguma coisa, o gritarem e até o ameaçar prejudica a saúde, até a nós nos prejudica e muito mais a eles que são pessoas muito mais vulneráveis, vai-lhes prejudicar. Quais são as táticas que muitas das vezes os agressores fazem, o passivo-agressivo? Isto são táticas, manipulações, para quê? Para controlar a vítima. E a forma mais usual para se controlar a vítima é mesmo esta. É como é que nós vamos fazer para que a vítima continue sempre no meu controle. Então vão rejeitá-las, vão reter o afeto, não lhes vão dar afeto absolutamente nenhum, o permanecer em silêncio, não é? Está à beira dele, mas não fala, não reage, desinteressa-se completamente pelos pedidos que o idoso possa estar-lhe a pedir e desinteressa-se totalmente em caso tivesse havido gritos ou acusações, uma tentativa de reconciliação. Portanto, isso são táticas passivo-agressivas que os agressores utilizam para manter o controle da vítima. Claramente que o uso emocional é usado em pessoas vulneráveis, e aqui entende-se que a violência psicológica, qualquer que seja o comportamento, seja ele verbal ou não verbal, vai provocar graves problemas emocionais ao idoso. Porquê? Porque os insultos, as ameaças, a questão da humilhação, intimidação, isolamento social, o desprezo, preconceito, discriminação e a proibição de atividades vai fazer com que aquele idoso vá manifestar outras patologias, que vai desde a depressão, vai desde a ansiedade, o próprio suicídio, tá bem? O isolamento, tudo isto vai ser provocado pela violência psicológica. Porque eu já assisti numa instituição técnicos de geriatria a insultar e a ameaçar um idoso que estava em cadeira de rodas. Isto é crime, tá bem? Não devemos insultar nem ameaçar, nem devemos apontar o dedo que nós fazemos às criancinhas. Eles não são nenhumas crianças, eles são idosos que, seja com patologias ou não, têm que ser respeitados como seres humanos. E isso, dentro de uma instituição, não pode acontecer. E é comum, como eu tinha dito anteriormente, que eles podem desenvolver quadros gravíssimos. E eu falei-vos do suicídio, tristeza, ansiedade, depressão, aqui acaba por haver o medo, o pânico, não é? O isolamento, as fobias, a própria fobia social, que é uma das mais características nos idosos. Quais são os sinais que um técnico possa assistir ao ver que essa pessoa está com problema, com violência psicológica? Encontra-se emocionalmente perturbada, encontra-se confuso, mas a justificação da família ou do cuidador é logo a demência. A mim faz-me lembrar as crianças quando são mal criadas, desculpem lá o que eu vou dizer, e os pais justificam-se com hiperatividade. Está bem? E quando a criança não tem hiperatividade, o que ele tem é falta de educação. Aqui vamos reverter para o outro lado. Um idoso que está confuso, vamos dizer que está de demência. Não é bem assim. Por isso é que tem que haver uma avaliação, um diagnóstico médico para saber se é demência ou não, ou então existe alguma coisa por trás deste comportamento confuso. Tornam-se passivos e submissos muito rapidamente, começam a desenvolver isolamento, até mesmo insónias, demonstram medo
quando há certas pessoas, técnicos, se aproximam deles, mostram sinais de depressão e ansiedade que não são habituais, porque aquela pessoa até podia ser uma pessoa que não tinha qualquer tipo dessas patologias, manifesta recusa inexplicável em participar em atividades que são normais, não é? E a depreciação e ameaças por parte de alguns membros da família. Isso pode também acontecer. Negligência e abandono. Aqui o abuso, deste tipo de abuso ocorre quando uma pessoa é vulnerável e é privada das necessidades básicas da vida. Alimentação, desnutrição. Água, desidratação. Tratamento médico, falta de assistência médica, vestuário inadequado, o chamado descuido da higiene. O ambiente que supostamente devia ser seguro, limpo e confortável passa a haver um descuido total na casa que vai causar perigo ao idoso. Sinais possíveis de negligência e abandono. Perda de peso, má nutrição e desidratação, falta de condições de higiene do próprio quarto, encontra-se sujo sem tomar banho, roupa e agasalhos inadequados para a estação do ano, ou seja, o uso de roupas que supostamente tinha que usar no verão está a usar no inverno e vice-versa. Roupas sujas, rasgadas e com aparência completamente descuidada, falta de condições de segurança na própria habitação, não há aquecimento, o material elétrico está sem proteção e está exposto, presença de escaras em muitos lugares do corpo, mas sem tratamento aparente, doenças que só são facilmente controláveis, mas que não há tratamento, que não fazem tratamento adequado para minimizar essas doenças, e o desaparecimento do próprio idoso no local público. Quando um idoso desaparece num local público, quando falo de local público, pode ser desaparecimento da própria instituição ou então da casa, é um descuido, está bem? Isso é dizer abandono, acaba por haver ali um abandono do próprio idoso. O abuso financeiro é reconhecido como uma exploração financeira, em que envolve o quê? A fraude, a coerção, o roubo, o mau uso do dinheiro dos próprios idosos, está bem? Aqui o que é que nós podemos dizer? Que o abuso financeiro é quando utilizam o dinheiro ou então o património do idoso de forma indevida, em que vai contra o que o idoso quer. É impedido de controlar o próprio dinheiro, é impedido de usar o próprio dinheiro, é impedido de usar os bens e o património, retiram o dinheiro, retiram objetos e dinheiro sem o seu consentimento, obrigam-no a assinar documentos ou procurações e obrigam a fazer donativos. E mais a mais aqui nas fraudes. Também existem as fraudes em que ligam para os idosos e que provocam fraude, ou então vão à casa de alguns idosos e que sabem que aquele idoso até está de cadeira de rodas, então é muito mais vulnerável em dizer que se passam pelo EDP ou que se passam pelos correios ou porque são da polícia e por aí fora, e então acabam por roubar, e outras coisas mais que eles fazem, mas acabam por roubar. Práticas de violência financeira e económica. Forçar a pessoa a assinar documentos sem explicação para que é que se destina, forçar o idoso a celebrar contratos ou alterar o testamento, forçar a fazer procuração e ultrapassar os poderes do mandato, tomar decisões sobre o património sem a sua autorização, levantamentos significativos da conta, mudanças suspeitas de beneficiários do testamento, seguros ou até mesmo de bens, e forçar a pessoa idosa a fazer donativos. Abuso sexual. Aqui o abuso sexual, vamos lá ver. A atração sexual, eu acho que vocês já deram uma dos módulos em que fala da sexualidade na terceira idade. A atração sexual a idosos não é crime, está bem? Ou seja, o amor, o prazer é tudo muito bem-vindo a todos os seres humanos, até porque existe a Declaração dos Direitos Sexuais, independentemente de serem idosos. Claramente, com o avançar com a idade, os idosos vão se tornar muito mais frágeis, seja fisicamente, seja mentalmente. E o que é que vai provocar? Maior vulnerabilidade ao idoso. E que vai ser impedido de exercer o exercício da sua sexualidade, vai ser incapaz de consentir ou de afastar devido à sua fragilidade. Quando o idoso não tiver o critério, devido ao declínio de todas as funções mentais, isso é vítima de violência sexual, aqui estamos a falar de um crime. Portanto, violência sexual sem consentimento, sem amor, está bem? É crime. Tá bem? A violência sexual contra pessoas de
60 anos é uma prática que é um crime, seja obrigá-los a ver filmes pornográficos, seja a despê-los para obrigá-los a despê-los para tirar fotografias, seja a ter condutas sexuais inadequadas, está bem? Ou conversas inadequadas, isso é tudo violência sexual. Porquê? Porque existe aquilo que se chama não. Não é não. E isto é aplicado em todas as faixas etárias. Por fim, é o último, está bem? Sinais possíveis de violência sexual. Nódoas negras nos seios ou nas partes genitais, porque aí são lugares estranhos. Doenças ou infecções genitais como a sífilis, não é? Como a própria, que são doenças transmissíveis, são sexualmente transmissíveis. A clamídia também é uma outra doença sexualmente transmissíveis, inesperadas, que aparecem sem saber por que razão aparente. Hemorragia genital e anal sem explicação aparente também. E claramente, quando surgem roupas rasgadas e manchadas com sangue, é sinal de alarme. Está bem? Muito sinal de alarme. Tenham atenção a isto, vocês são técnicos de geriatria, futuros técnicos de geriatria, tenham atenção a estas situações.